Olá! Desde 23 de janeiro de 2021, está valendo a nova Lei de Falências no Brasil, que criou procedimentos alternativos para que a empresa mantenha suas portas abertas. Entre esses novos meios está a recuperação judicial, considerada uma segunda chance ao empresário de voltar ao mercado. Esse instrumento proporciona às empresas maior efetividade no pagamento das suas dívidas e no reestabelecimento de suas atividades. Isso porque, nesse processo, a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores. E, claro, observando a lei. Por isso, participa do mérito da questão de hoje o juiz de direito da Vara de Falências, Recuperações, Insolvências e Cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis, José Henrique Neiva. Magistrado, a recuperação judicial é a versão moderna da antiga concordata? Olá, é um prazer estar aqui no mérito da questão. Em primeiro lugar, eu tenho muito prazer em falar a respeito de recuperação judicial, um tema tão importante, principalmente em razão da pandemia, né? Então, muitas empresas passaram dificuldades enormes, né? Tiveram que fechar as portas, dispensar os empregados, então foi uma situação muito difícil, né? E a recuperação judicial é um meio jurídico adequado para a empresa, para as empresas viáveis que ainda não estão naquele estágio de falência, tentar o surgimento, tentar manter as suas atividades. Então é um tema atual, um tema muito importante. Eu também tenho aqui que elogiar a atual administração do Tribunal de Justiça, porque eles criaram essa vara especializada de falências e recuperações judiciais. Isso é muito importante. Então agora, na verdade, existe uma vara de falências e recuperações judiciais do Estado, né? Porque todos os processos de falência e recuperações judiciais de todas as comarcas do Estado vêm aqui para Campo Grande. E isso foi muito importante. Isso já vinha, os juristas que entendem, né, os especialistas nessa matéria, há muitos anos vêm lutando para que isso acontecesse e criassem essas varas especializadas. Porque o juiz, por exemplo, do interior, ele tem vários processos, vários temas muito mais urgentes, como determinar a prisão ou uma alvará de soltura, a discussão de pensão alimentícia, nos processos cíveis tem tutelas, liminares, né? E às vezes eles acabam esquecendo da recuperação judicial, que também é um processo urgente para ser resolvido, né? Porque, por exemplo, numa cidade pequena do interior, às vezes todo mundo depende do funcionamento de um frigorífico. Quer dizer, se esse frigorífico falir, praticamente pode falir a cidade, né? Então, realmente foi necessário essa especialização, né? Então, todos os processos já vieram, os processos do interior já vieram para Campo Grande. Então, foi muito importante essa atitude dessa gestão do Tribunal de Justiça. Como funcionava antes, quando não tinha essa vara especializada? Os processos ficavam por lá, demoravam a vir? Como que era esse cenário? Cada juiz tinha, cada comarca, né, tinha competência para apreciar os processos de recuperação e falências daquelas empresas que tinham ali o principal estabelecimento naquela localidade. Certo. Né? E aí a gente até perguntei aqui logo no início se tem a ver com a antiga concordata. Ah, sim. Então, é o mesmo princípio? Não, a concordata era regida pelo Decreto-Lei 7661, mas ela é diferente da recuperação judicial. Porque na concordata não havia negociação. A concordata era um benefício legal que era concedido ao devedor, que passava por uma situação econômica difícil. Mas assim, já era pré-estipulado o parcelamento dos débitos, já eram fixos. E, por exemplo,
o ativo da empresa tinha que ser superior a 50% da dívida. Né? Então, se o juiz examinasse e esses requisitos legais estivessem preenchidos, então ele deferia a concordata. Já na recuperação não, é totalmente diferente, há uma plena negociação entre o devedor, a empresa devedora e os credores. Né? A recuperação judicial, ela visa a superação da crise financeira e econômica do devedor. Isso consta no artigo 47 da Lei 11.111, para manter a fonte produtora, emprego dos trabalhadores, e também no interesse dos credores, com a finalidade da preservação da empresa, a sua função social e também estimular a atividade econômica. Né? Então, a função da recuperação judicial é a preservação da empresa. Né? Existe esse princípio, até o princípio da preservação da empresa, que rege a recuperação judicial. Então, a diferença é que na concordata não havia negociação nenhuma. E na recuperação judicial isso é estimulado, porque a empresa, o devedor, ele vai apresentar um plano de recuperação judicial, né? Com os meios, a forma como ele vai sair dessa crise. E então os credores vão examinar esse plano vai ser levado a uma Assembleia Geral de Credores, onde ele vai ser votado e pode ser aprovado ou não. Certo, antes da gente falar desse processo, então, vamos ao princípio disso, né? O que caracteriza a falência? Então, a recuperação judicial, ela se presta para as empresas viáveis, né? São aquelas ainda que têm condições econômicas, né? Tem um giro ainda lucrativo, né? Agora, já no caso das falências, há uma crise econômica financeira insuperável, né? Então ele não tem dinheiro e também não tem um giro empresarial lucrativo, né? Então realmente tem que... A recuperação judicial não cabe aí nesse caso? Não, aí não cabe. É só para as empresas que ainda têm condições econômicas, né? Para fazer um parcelamento, para se reerguer. Muitas vezes eles podem vender parte do patrimônio. São várias formas vários meios de recuperação. E na falência, também a visão nova que se tem com as modificações que foram feitas na Lei 11.101, ela visa o aproveitamento daquela estrutura que a empresa falida já tem. Então eles querem aproveitar aqueles caminhões, aquela fábrica, também os empregados, e passar para uma nova gestão, para um grupo novo, para tentar levar aquela atividade adiante. Uma outra característica também, que veio com a modificação da lei, é que antes, na regência do Decreto-Lei 7661, o falido era praticamente eterno, ele morria falido, né? Porque a extinção das obrigações, ela ocorria 5 anos após o encerramento da falência. Só que a falência demorava muitos anos para terminar. Então, até ela se encerrar, ainda teria que transcorrer 5 anos para haver extinção das obrigações, para ele poder voltar a trabalhar novamente, a exercer atividade empresarial. Agora, a nova lei não, já tem um benefício muito maior, porque diminuíram o prazo, 3 anos, e 3 anos da decretação, quer dizer, já que é uma decisão inicial. Então, eles chamam isso de fresh start, quer dizer, para o empresário, ele, depois da falência, ele logo retornar, não ficar com essa característica de falido a vida toda, então logo ele pode retomar uma outra atividade empresarial, um novo projeto. Tá. O que acontece quando uma empresa entra em recuperação judicial? Quais são os processos a partir daí, né? Quais são os passos? Quando
a empresa, o devedor, faz o pedido, na verdade, a empresa ela continua na sua atividade normal, os sócios administradores continuam os mesmos, a empresa funciona como ela vinha funcionando normalmente, né? Agora, normalmente o juiz ele nomeia o administrador judicial para fazer uma constatação prévia, né? É feito o pedido de recuperação, o juiz nomeia o administrador judicial, ele vai fazer uma constatação prévia que antes chamavam de perícia prévia, mas na realidade não é uma perícia, é uma constatação onde o administrador ele vai analisar se a empresa está em atividade, a documentação da empresa, aquela documentação que a própria lei exige para que seja possível a propositura do pedido de recuperação judicial. O administrador ele vai analisar se ali, naquele local, é o local do principal estabelecimento, porque daí é da onde você vê a competência do juízo, o juiz competente, né? Então tudo isso o administrador analisa. Se ele apresentar um parecer favorável, aí o juiz ele defere o processamento da recuperação judicial. E é muito importante esse deferimento do processamento, porque é concedido um fôlego para o devedor, para a empresa devedora, que é o prazo de 180 dias de suspensão das cobranças, das ações, das execuções, né, que os credores promoveram em face da devedora, né? Então são suspensas. Isso é muito bom porque a empresa consegue, tem 180 dias para se reorganizar, né? Para ver os meios que ela vai ter para tentar fazer a recuperação. E esse prazo de 180 dias, ele pode ser prorrogado só por mais 180 dias e fim, não pode mais. Porque antigamente havia uma divergência na jurisprudência, então às vezes esse prazo da suspensão das ações e execuções era estendido por prazos muito, muito longos, né? Isso também prejudicava o processo, porque o processo não tinha fim e seria muito ruim para os credores, né? Mas no fim, esse fôlego é importante para o empresário devedor ele conseguir ver os meios que ele tem para tentar se recuperar. Buscar uma solução, né? Isso. E além desse prazo de 180 dias, que podem ser prorrogados por mais 180, qual é o prazo total para a recuperação judicial de uma empresa? Não existe esse prazo. Não existe limite. Não. Porque cada caso é um caso. Existem pequenas empresas, existem empresas muito grandes, como é o caso da Oi, né? Então não existe um prazo. Os planos de recuperação são muito diferenciados, então tem parcelamentos menores da dívida, tem parcelamentos maiores, algumas empresas vendem parte do ativo, parte do patrimônio para tentar fazer o surgimento da empresa, então não tem um prazo certo. Agora, existe um prazo de fiscalização das obrigações, né? Porque a empresa devedora ela leva esse plano para a Assembleia Geral de Credores para ser votado. Se esse plano é aprovado, então o juiz ele homologa o plano, daí ele concede a recuperação da empresa. Aí ela começa a efetuar o parcelamento dos débitos e cumprir as obrigações. Então o juiz ele tem, segundo a jurisprudência atual, há uma certa divergência, mas pelo que eu tenho visto, principalmente no Tribunal de Justiça em São Paulo, o juiz ele fiscaliza a empresa por 2 anos. Caso ela não cumpra essas obrigações, aí o juiz pode decretar a falência. Se ultrapassados esses 2 anos
e a empresa cumpriu as obrigações, o juiz ele encerra a recuperação judicial. Perfeito. E quem pode pedir a recuperação judicial? Quem pode pedir é o devedor, é o empresário, né? O empresário, o conceito de empresário é o do Código Civil, né? É aquele que exerce profissionalmente a atividade remunerada para a produção e circulação de bens ou serviços, né? Ele que pode pedir, né? E tem que exercer, tem que ter exercido essa atividade empresarial com registro de comércio na junta comercial pelo tempo de 2 anos. E aí, então, como que ele faz essa solicitação de recuperação judicial? Sim. Então, isso é muito importante porque os empresários eles demoram muito para procurar os escritórios de advocacia para tomar uma atitude. Então, eles vão tentando dar um jeito, tentando fazer um acordo ou outro, mas quando o empresário já percebe que ele está nessa situação, ele já deveria procurar preferencialmente escritórios de advocacia especializados para analisar e, se for o caso, já pedir logo a recuperação judicial. Não deixar se agravar tanto. Exatamente, porque na maioria dos casos é exatamente isso que acontece. Eles deixam agravar tanto a situação que quando eles vão pedir a recuperação judicial, praticamente eles já estão na fase de falência. Então é importante que o empresariado procure os escritórios de advocacia para, o mais rápido possível, eles proporem o pedido de recuperação judicial. A que sinal, assim, qual seria um sinal de que é o momento? Já não está conseguindo fazer os pagamentos no vencimento, acho que esse é o principal sinal. E no próximo bloco, o magistrado esclarece o que prevê a lei de falência sobre a ordem de pagamento dos credores de uma empresa em recuperação judicial. Nós voltamos já. Hoje vamos falar de alguns dos serviços prestados pelo Poder Judiciário aqui no Sijus. Aqui podem ser propostas ações que questionam irregularidades nos serviços de água, energia elétrica e telefonia. E, inclusive, se as ações tiverem valor inferior a R$ 22.000, podem ser propostas sem a necessidade de contratação de advogado. Basta o comparecimento no setor de atendimento aqui do Sijus, com documentos pessoais e boletos que são irregulares. Começa agora o segundo bloco do Mérito da Questão de hoje com o juiz de direito José Henrique Neiva. O magistrado segue falando sobre a recuperação judicial, um instrumento importante para evitar a falência de uma empresa. Bom, magistrado, a gente já falou sobre ele no primeiro bloco, mas qual é a função do administrador judicial? Sim. O administrador judicial ele é uma figura importantíssima, tanto na recuperação judicial como na falência, né? Ele é um auxiliar do juiz, né? Então, a função primordial dele é fiscalizar a empresa devedora que está passando pela recuperação judicial. Muitas pessoas confundem, né? Eles acham que o administrador judicial ele vai administrar a empresa, mas não. A empresa ela continua com a sua atividade normal, os administradores são os seus próprios sócios, ela continua funcionando da mesma maneira que ela vinha funcionando antes. Agora, o administrador judicial nomeado pelo juiz, ele vai fiscalizar aquelas atividades da empresa e não é só também apresentar um balancete mensal, ele analisa toda a documentação, vê se a empresa está cumprindo as obrigações, né? E fora isso também,
ele apresenta um parecer em praticamente todos os atos do processo. E é interessante também que no Decreto-Lei 7661, que é a lei anterior, que regia falências e as falências, né? E as habilitações de crédito, os credores eles tinham que fazer um pedido daquele crédito dele e cada um virava um processo. Era um processo acessório daquele processo principal, que eles chamavam de filhotes, né? Então, eram muitos processos, muitos, né? E agora não, com a lei nova, a empresa devedora ela já apresenta com a petição inicial, no pedido, aquela relação dos credores. E depois é dada a oportunidade para os próprios credores apresentarem o seu crédito, né? Só que eles apresentam para quem? Diretamente para o administrador judicial. Então eles fizeram isso para eliminar processo. Então o credor trabalhista, o prestador de serviço, ele pega lá o documento que comprova aquele crédito e manda por e-mail, que é a prática usual é mandar por e-mail, ou pode até no escritório do administrador judicial, ele entrega aquela documentação e o administrador judicial ele vai formar aquele quadro geral de credores. Então também é muito importante essa função do administrador judicial nesse aspecto. Perfeito. E o que deve constar no plano de recuperação? Então, o plano de recuperação é uma proposta. É uma proposta do devedor para o credor, né? Da empresa devedora para os credores. É uma proposta que ela vai ser discutida, né? Então, isso é feito através do plano de recuperação. No plano de recuperação, eles têm que apresentar os meios pelos quais ele vai poder atingir com êxito o soerguimento da empresa. Então, são vários. O artigo, se não me engano, 50 da Lei 11.111, ele descreve esses meios, que normalmente é o parcelamento dos débitos, pode haver a diminuição do salário dos empregados, pode haver a venda parcial de ativos. Então pode ser fusão, incorporação da empresa, são várias formas, vários meios de recuperação judicial. E a lei de falências, ela prevê uma ordem para pagamento de credores? Como que funciona? Na recuperação judicial, não. Não existe essa ordem. Existe apenas os credores trabalhistas, eles vão receber primeiro, porque eles não podem receber, eles têm que receber em um ano, né? Os trabalhistas é a única exceção, prioridade, exatamente. Certo. E quando é cabível a aplicação da recuperação judicial pelo plano especial? O plano especial é para as microempresas e empresas de pequeno porte e também para o empresário rural cuja dívida seja de 4 milhões e 800 mil reais, né? Então eles também apresentam um pedido, apresentam o plano já negociado e já vem estabelecido as prestações que são em 36 pagamentos e eles têm 180 dias para efetuar o primeiro pagamento. Se todos os requisitos legais forem preenchidos, então o juiz homologa e ele é mais simples por quê? Porque não tem Assembleia Geral de Credores. Por isso que ele é especial e é para as empresas menores, né? Então não tem Assembleia Geral, é mais simplificado, então o juiz homologa e já defere já concede a recuperação. Quem compõe essa Assembleia Geral? A Assembleia são os credores, todos os credores. Os credores, sim, unicamente? Sim. Alguém do... o administrador judicial é o que preside a Assembleia, né? E os credores que vão votar o plano, né? E o que acontece com as ações da empresa durante a recuperação judicial?
Não, não há modificação. A empresa ela continua com a Segue sua aquele atividade, segue normalmente. Né? critério Não, de... não há modificação. E o que acontece se a empresa não conseguir um acordo para recuperação judicial ou não cumprir o que está acordado? Se não conseguir, hoje, atualmente existe, também veio com a lei nova, a mediação. Então, existe essa possibilidade, isso vem ajudado muito, né, nos acordos judiciais, nos acordos, né, para tentar resolver de uma forma amigável, de uma forma mais simples, né. Agora, se não conseguir a mediação, se não conseguir os acordos, né, então pode haver algum credor pode fazer o pedido, né, de falência, né, da empresa. E também se a própria empresa devedora, se não houver acordo, ela pode propor a recuperação judicial, né. Agora, a outra pergunta seria se não cumpre as obrigações. Isso. Se a empresa... Não conseguir um acordo... se ela não... Então, se o plano foi aprovado, se foi homologado, e até eu já havia até dito isso antes, né? Se ela não cumpre o plano, não cumpre as obrigações do plano, então o juiz vai ter que decretar a falência, né? É a mesma coisa se não conseguir esse acordo, né? Qual que Sim. tem sido a média, magistrado? Não falando de números, mas assim, a tendência maior é que as empresas cumpram esse plano, elas têm conseguido se recuperar judicialmente? Qual tem sido a tendência? Então, eu vou falar em nível de Brasil. O número, ele não é um número tão bom quanto a gente gostaria, né? Mas principalmente porque a situação econômica mesmo é muito difícil, né? Então eu não posso te dizer uma porcentagem agora, mas assim não são há uma grande dificuldade, sabe, na recuperação judicial. Não é a maior parte. Muitas acabam não cumprindo o plano e às vezes ocorre de ter que converter em falência. Pode ser até reflexo disso que o senhor também falou no primeiro bloco, que espera uma situação muito crítica, né? Principalmente isso. Esse é o principal ponto. Eles tentam dar um jeito antes, mas quando eles já deveriam pedir a recuperação judicial. E quando vão pedir é que a situação já está muito grave. Vamos falar então daquelas empresas que pediram a recuperação judicial, apresentaram o seu plano, conseguiram cumprir com esse plano. Como é encerrada a recuperação judicial? Então, transcorrido esses 2 anos de fiscalização, se a empresa cumpriu as obrigações que foram pactuadas no plano, então daí o juiz ele encerra a recuperação judicial, né? Aí a empresa vai encerrar a recuperação, mas a empresa vai continuar efetuando os pagamentos, né? Caso ela não pague, daí o credor ele pode entrar com um pedido autônomo, né? Inclusive a própria falência. Há casos em que uma mesma empresa, ela volta a fazer um pedido de recuperação judicial, mais de um pedido? Existe isso? Não. Tem um prazo legal de 5 anos, né? Ela não pode pedir... Eu falo mesmo que ela cumpra o primeiro, sim, lá na frente ocorre um problema novamente, ela pode fazer um novo pedido? Pode, mas só após 5 anos o encerramento da anterior. Bem, obrigada pela participação do magistrado no programa Mérito da Questão. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui para falar um pouco da recuperação judicial. Muito obrigado. O Mérito da Questão é exibido na TV Assembleia e nos canais no YouTube que estão aqui na tela. A ideia é que a cada edição você possa conhecer melhor como é feita a justiça em Mato Grosso do Sul. Obrigada por estar com a gente hoje e até o próximo programa.